tema de hoje é o 8º Insight de Celestina, ok? Vou estar mostrando para vocês isso. Fechou lá a base que nós estamos usando aqui. É o livro A Escolha, publicado em 2010, de minha autoria, depois de 30 anos de pesquisa comparando as ciências e as tradições. Então tem muita coisa que atualmente a física quântica está descobrindo, está comprovando, mas que as tradições já apontam há milênios. E eu estou aqui para mostrar isso para você. Muito bem, importante a gente entender que o conhecimento liberta. Quando você conhece como fazer alguma coisa, você está livre para escolher fazer ou não fazer aquilo que está diante de você. Quem não conhece é refém, está preso. Quer ver um exemplo básico? Essa questão de remuneração, né? Como é que você faz assim? Uma pessoa que ganha 10 mil reais, por que ela ganha 10 mil reais? Você sabe por quê? Você quer ganhar 10 mil reais? Ou quer ganhar mais do que 10 mil reais? Mas vamos usar esse exemplo. A pessoa ganha 10 mil reais por quê? Porque ela tem conhecimento e tem consciência de como faz para ganhar 10 mil reais. Porque se você for conversar com ela, ela gostaria de ganhar mais. Mas se ela está ganhando isso hoje, é porque o que ela conhece até esse momento lhe permite ganhar isso. Quando lhe permite ganhar mais, ela vai ganhar mais. É natural, é simples assim. Então precisa ficar claro que o conhecimento liberta. E a base da libertação, né, é você conseguir conectar o seu interior com as suas ações, com seus sentimentos, com a sua vida cotidiana. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui o 8º princípio, né? O 8º Insight de Celestina, e aí a gente vai aprofundando aqui no dia de hoje. Vamos ver aqui, só para ficar simplesinho aqui, né? 8º Insight da profecia celestina. Quando o suficiente de nós entrarmos nesse fluxo evolucionário, sempre dando energia evolutiva para as pessoas que encontrarem, e nós construiremos uma nova cultura, onde os nossos corpos desenvolverão níveis de energia e de percepção ainda mais altos. Olha que legal. Bom, se você quiser saber os outros insights, né, os 7 que vieram antes desse, é só voltar aqui no Facebook nas lives anteriores, né? Você tem os 7 insights anteriores da profecia celestina. Você tem o hermetismo ético do Antigo Egito, também movendo os princípios herméticos, né, da filosofia egípcia e grega. E você tem também a versão indiana, né, com as leis espirituais do sucesso apresentadas pelo Deepak Chopra. Então todas essas etapas já estão nos capítulos, estão disponíveis gratuitamente. É só você acessar e assistir a hora que você quiser. Mas vamos pegar esse 8º aqui, que ele é um fechamento dos anteriores, né? E ele se refere a que o mundo está mudando fortemente. Essa informação da profecia celestina é de antes do nascimento de Jesus o Cristo. Então isso já foi previsto, já foi profetizado lá atrás, tal, e isso foi sendo passado aí pelos mosteiros e transmitido, né, através dos séculos aí, dos milênios, né? Lindo! Chegou mais gente aí. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Bem, aí nós temos a seguinte situação. Essa situação de que nós estamos aqui nessa virada de milênio, de muita agitação, conflitos, né? E aí fica assim a mídia querendo manipular as mentes das pessoas para que vocês acreditem numa coisa A ou no B, vocês, eu também, né? E assim por diante. Isso leva a gente a um nível de tensão, um nível de estresse altíssimo, e isso tira a gente do foco, tira a gente do centro, de estar em nós mesmos. Bem, se nós observarmos as profecias celestinas, a gente vai ver o seguinte, que isso já era previsto, e quando chegar nesse nível aqui, a gente vai passar para um outro nível de percepção, desde que a gente volte-se para dentro, perceba que está dentro, antes de sair reagindo por fora, né? Todo problema que surgir na sua vida não é uma ameaça, é uma oportunidade. Aí essa história fala, não, é culpa desse, é culpa daquele, é culpa do patrão, do governo, do marido, da esposa, da empregada, sei lá de quem mais. É transferir o poder de você de dentro para fora. Você fica fraco, sendo que o poder está dentro de você. Desde que você perceba, você precisa prestar atenção, né? E essa nova percepção que nós temos aqui é uma percepção de que tudo está conectado.
Ninguém que está sozinho, todos nós estamos conectados num grande movimento de evolução, de melhoria contínua, né? Nós precisamos simplesmente compartilhar uns com os outros o nosso entendimento e isso vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. E eu vou mostrar isso aqui para você hoje, tá? Para você ter uma ideia, atualmente as pequenas empresas crescem vertiginosamente mais rápido do que as grandes. As grandes estão num processo estacionário, salvo honrosas exceções. Tá? As grandes empresas estão preocupadíssimas com o que elas vão fazer. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A base dessa transformação que o 8º princípio de Celestino apresenta é o respeito, o amor e a união. Se nós tivermos respeito por nós mesmos, teremos respeito pelo próximo. Se você respeita você e respeita o próximo, não tem por que você fazer alguma atitude contra o próximo. Não tem sentido. Não tem sentido você se apropriar de bens alheios. Por quê? Porque tudo que o dinheiro pode comprar, gente, é passageiro. Não tem grande valor. Ah, você quer um objeto que hoje o seu dinheiro não dá? Mas se você quiser e isso for importante para você, vai aparecer um meio de você chegar nisso. Agora, quando você parte para querer subtrair dos outros ou ficar se sentindo menos porque você não tem coisas, está num equívoco de interpretação. Equívoco de interpretação. Não é por aí. Você não é melhor nem pior do que ninguém porque você possui ou deixa de possuir alguma coisa. Tá? Se considerar a importância financeira, ela é alta quando a gente tem pouco recurso financeiro. Se você tiver pouco recurso financeiro, uma pessoa que vive hipoteticamente um salário mínimo, o dinheiro é muito importante para ela, porque está baseando na subsistência. Uma pessoa que ganha mais de 10 mil reais, o dinheiro começa a perder a importância da subsistência, porque com muito pouco dá para viver. E aí é que a gente vai gastando com coisas que não são imprescindíveis, mas que é natural você aumentar o seu nível de renda e aumentar o seu nível de consumo. Isso é uma coisa natural, acontece no mundo todo. Bem, mas o respeito não quer dizer concordância. Respeitar quer dizer aceitar o outro no ponto de vista dele, sem necessariamente você concordar com ele. Aceitar não quer dizer concordar. Hipoteticamente, vamos pegar um exemplo aqui bem facinho de entender. Movimento LGBT. Ótimo, tem que ser aceito e respeitado. E ponto. E ponto. Não tem que discutir isso. Só que não precisa também falar assim, não, agora eu vou fazer passeata para fazer propaganda do movimento LGBT. Não tem necessidade. Se você respeita, respeita. Simples assim. Cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua vida. E pronto. Não tem que se incomodar com os outros. Simplesmente seguir o seu caminho. Como tem esse questionamento também muito grande aí, de se é permitido aborto ou não é permitido, ou seja lá como for, né? Na nossa legislação atual não é permitido. Mas esse é um assunto de foro íntimo de cada pessoa. Não nos cabe julgar ao próximo. Tá? Se você não concorda com isso, não faça isso. Simples assim. Siga o seu caminho. Então o respeito é permitir que o outro seja ele mesmo, sem que ele tenha que concordar com você, nem que você concordar com ele. Só isso. Desde que o que ele está fazendo não te prejudique, o que você está fazendo não prejudica o outro, siga seu caminho. Tudo é permitido, desde que você respeite e seja respeitado. Aí vamos à questão do amor. O amor aqui é a base da prosperidade. Porque é dando que se recebe. Quanto mais você irradia bem-estar, mais bem-estar vem para você. Se você quer ter uma boa remuneração, ter uma prosperidade financeira, por exemplo, você precisa ser um profissional que entrega mais do que a média entrega. Assim, um profissional que se destaca. E aí, naturalmente, você vai ter uma remuneração maior do que os outros. Né? Você não ganha mais ou menos porque o patrão é bonzinho ou marvado. Não é assim. É simplesmente, se você entrega mais do que é pedido, naturalmente você vai ter uma remuneração compatível com isso. Tá, mas e se ele não me der um aumento? Você vai para outro lugar. Porque se você faz alguma coisa diferenciada, o mercado quer você. É simples assim. Então, o que você dá é o que vem para você. Então, se você dá prosperidade, vai vir prosperidade. Se você dá amor, vai vir amor. Se você dá justiça, vai vir justiça. E assim por diante. O que você entrega é o que vem para você. E aí, veja assim, se você vai ter um cliente seu, ele deve ser tratado
seguindo o primeiro princípio, que foi o do respeito, né? Então, eu vou entregar o produto bem feito. Isso mesmo, por respeito ao seu cliente, né? Essa história de, não, ele já pagou mesmo, vai de qualquer jeito, isso é falta de respeito. Quando você pensa em respeito, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Percebe? Você se colocando no lugar do outro, você sabe o que é respeito. Se você está fazendo uma coisa que você não quer que alguém faça com você, então é falta de respeito. Viu como é facinho? Muito bem, e aí nós vamos por terceira etapa, que é a união. Não há como você prosperar em qualquer coisa que seja sem união. A união é a base de tudo. Até mesmo se eu quero fazer uma carreira acadêmica, você precisa se unir a outras pessoas para desenvolver as pesquisas. Senão fica só um papagaio, né? Papagaio de pirata, recitando o que alguém escreveu. E ultimamente eu vi até um professor bem famoso, né? Que tem doutorado, pós-doutorado e tal. Só que ele chegou numa frase assim que eu falei, gente, que coisa lamentável, né? Ele diz assim, alguns criam as coisas e outros apenas ensinam. Essa é a labuta do professor. Que tristeza, minha gente, que tristeza. Então o professor é um papagaio, é um repetidor? Não, eu não concordo com isso. Eu sou professor, lecionei muitos anos em universidades e sempre interagi com meus colegas e com meus alunos no sentido da gente aprimorar o que a gente estava fazendo. Não simplesmente repetir alguma teoria que alguém escreveu, sabe? Tudo que está feito deve ser honrado, reconhecido, mas pode ser melhorado, pode ser aprimorado, sempre, né? Por isso a importância da união. Veja assim, essa questão da união. A sua vida é a resultante das 5 pessoas com que você mais convive. Você é, na prática, em ação, o resultado das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você convive com pessoas que só reclamam, só criticam, muito provavelmente a tua vida vai ser desse jeito. Agora, se você quer melhorar, você tem que conviver com quem está melhorando. Vamos dizer que você quer ser um empresário. Você tem que conviver com empresários, cara. Tem que conviver com eles. Nem que seja para tomar cafezinho. Você tem que absorver dos outros como é que faz aquilo, como é que é o caminho daquilo. Você quer ser um professor, então você tem que conviver com professores para poder ir modelando como é que faz. E atualmente a gente tem o privilégio de poder conviver não necessariamente fisicamente, né? Tem a conexão de rede mundial, né? Você pode, hipoteticamente, ler livros ou assistir vídeos, né? Eu quero saber mais sobre tal pessoa. Você botar na internet aí, nos buscadores, você acha e vai pesquisando e vai se inteirando. Então, essa convivência não necessariamente precisa ser física. Mas é claro que a física tem grande poder sobre você. Então é importante que você não fique aí nesse... não, a gente vai sair. Sei, o que vocês vão fazer? A gente vai jogar a conversa fora. Pô, tremenda perda de tempo, né? A tua vida está tão ruim assim que você precisa jogar a conversa fora, não tem nada que possa acrescentar. Se você for em São Paulo, tem um bairro chamado Vila Madalena, que é um bairro boêmio, né? Então tem poetas, artistas, jornalistas, pessoal do meio intelectual costuma ir nesses lugares. Eles vão, entre aspas, né? Jogar a conversa fora? Não vão, cara. Eles vão lá, vai tomar um aperitivo, uma coisa qualquer e tal, mas as conversas são elevadas, são para construir entendimento sobre alguma coisa. Então você vê assim, até para tomar uma cervejinha pode ser construtivo, não precisa ser destrutivo. Agora você vai conversar com gente que a gente estamos com problemas, a vida é assim mesmo e tal, aí você vai se afundando mesmo, né? Veja assim, respeitar as pessoas no limite delas? Sim, tem que respeitar. Mas isso não quer dizer que você tem que ficar lá pagiando essas pessoas, né? Então, isso diferente de, por exemplo, você fazer um serviço voluntário. Eu faço serviço voluntário e no dia e na hora que eu estou lá, na associação fazendo serviço voluntário, nós atendemos quem quer que seja, não importa se é problema, se não é problema, se é culto, sem culto, tudo bem. Mas isso é diferente, isso aí é fazer o serviço voluntário, é uma doação, né? Que é diferente de eu ter o meu convívio pessoal, né? Quem vai conviver comigo? Entendeu? Com quem que eu quero conviver? Isso é completamente diferente. Bem, então lá, respeito, amor e união são as chaves para entendimento do 8º princípio de Celestino, o 8º insight, que fala que o mundo está mudando de uma forma veloz, que nós estamos entrando em novos patamares de consciência, de percepção e de realidade. Que aqueles que perceberem que isso está acontecendo vão se agrupar e vão se ajudar para cada dia ficar melhor, as suas vidas e as dos outros também, claro, tá?
Muito bem, eu vou dar alguns exemplos de que o mundo mudou rapidinho, bem pertinho aqui. Por exemplo, a maior empresa de transporte de passageiros do mundo não tem nenhum carro, nenhum veículo, que é o Uber. Como pode? Olha que coisa maluca. A maior empresa de hospedagem do mundo, que é Airbnb, não tem nenhum imóvel em nome dela. Tá? Você se hospeda nos imóveis dos outros, nas casas dos outros, né? A maior empresa de reserva de viagens do mundo, que é a Booking, não tem nenhum hotel. Percebe? São só alguns exemplos. Se for mexer, vai aparecer um monte, né? A maior empresa de TV do mundo, né, que na verdade que fornece filmes e tudo que você puder imaginar, que substituiu a TV aberta ou a TV a cabo, é o YouTube. Então, se você vê a quantidade de audiência do YouTube hoje, ele bate qualquer emissora de TV no mundo inteiro. Tá? Então, você vê que modificou o jeito de ver TV. As TVs abertas ou mesmo a cabo estão cada dia com menos audiência. Aí você lembra que existia um tempo atrás as locadoras de vídeo, né, de DVD e tal, as Blockbuster e tal. Onde estão elas? Foram engolidas pelo Netflix. Para você ver vídeos, você vê no Netflix. Seriados, que é uma versão das novelas, uma versão moderninha da novela, os seriados, né? E então você vê assim, essas coisas estão modificando completamente, rapidíssimo. Então, as profissões que estarão em altas daqui a 10 anos ainda não existem. Ainda não existe. Então a gente precisa perceber que o mundo está mudando e entrar na onda e mudar também. E não ficar aí fazendo discursos ultrapassados, né? Velhos, já tudo carcomidos, que é isso, que é aquilo, dividindo as pessoas. Não tem que dividir ninguém, nós temos que somar, unir as pessoas. Cada um dá o que pode, na medida do que pode. Tá certo? Muito bem, vem agora. E vem muito mais mudança por aí. Por exemplo, existe uma startup chamada Matriz Inovadora. Nessa plataforma Matriz Inovadora, você encontra N startups de 1000 coisas completamente diferentes, falando sempre de inovação. E se você considerar a nossa condição de brasileiros, né, o grande talento do Brasil qual é? Qual é o grande talento do brasileiro? Você fala, o jeitinho, tá, o jeitinho. Jeitinho é um jeito de transgredir uma norma, certo? Pois então, o jeitinho é um talento no sentido, entre aspas, negativo, né? No sentido positivo é a criatividade. Criar também é transgredir uma norma, porque já existe um padrão, você vai lá e cria um jeito diferente de fazer. Então as startups, elas são baseadas em inovação, e inovação é sempre transgredir uma norma anterior, criando uma nova possibilidade, né? Você sai do modelo que já existia e parte para um novo. Se você imaginar que antigamente transporte de passageiro individual era feito por táxi, essa era a norma. Chega um Uber, ele transgrediu a norma, ele fez uma coisa completamente diferente, porque nem ele é dono dos veículos, ele apenas faz a conexão entre quem quer e quem está oferecendo. Quem está oferecendo o serviço e quem está comprando o serviço. E pronto, simples assim. Agora veja assim, as startups, elas estão crescendo em velocidades assombrosas, tá? Então a velocidade de crescimento dessas pequenas empresas é imensa. Já as grandes empresas, na sua maioria absoluta, ou estão estacionárias e muitas delas estão até declinando. Poxa, mas e agora? O que acontece é o seguinte, elas acostumam com aquele cliente que já está dando lucro para elas, e ponto. E abrem mão do resto, elas não investem no novo cliente, naquele cliente que hoje ainda não dá lucro, mas que amanhã vai vir dar lucro, entendeu? Talvez hoje você esteja atendendo alguém que não está te dando muito rendimento, mas é importante continuar atendendo, porque daqui a pouco vai dar. Se você só ficar com filé mignon, aí você fica como as empresas grandes, né? E aí a hora vem as startups em volta, comendo pela beirada, e aí elas aqui crescem. Então precisa perceber essas mudanças de mundo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Um economista chamado Ladislau Davos, que é brasileiro, inclusive, de origem polonesa, e até interessantíssimo, porque eu já vi palestras dele, ele fala assim, porque ele foi convidado a se retirar do Brasil na época do regime militar, depois ele foi trabalhar na África, ele foi convidado a se retirar da África, depois ele foi trabalhar na Polônia, ele foi convidado a se retirar da Polônia, e já há alguns anos ele está no Brasil. Então, a última notícia que eu tive, ele estava trabalhando na PUC, em São Paulo.
Ele tem um livro, uma publicação que chama Democracia Econômica, que ele mostra como equilibrar a economia mundial. Muito lindo, viu? Top, trabalho top, procurei. Democracia Econômica. Vamos um pouquinho mais para frente, ó. Domenico Di Masio, que é um filósofo italiano, propôs o tema do ócio criativo. Então é importante que você tenha tempo na sua vida para não fazer nada. Como que é isso, ócio criativo? Porque é o seguinte, o processo de criatividade, ele vem de quando você está parado, né? Está, entre aspas, em ócio, né? E aí tem uma demanda, preciso fazer alguma coisa, né? Não. Agora, cuidado para não fazer uma tatuagem, né? Preciso criar alguma coisa. Bota a tatuagem, acabou com o impulso criativo dele. Que é uma coisa que tem acontecido assim, para tudo que é lado. Pessoas com extremo potencial de criar não estão criando nada, porque elas despejam a criatividade em algum lugar que não traz o retorno. Então a gente precisa entender como utilizar esses impulsos. Qualquer problema que você esteja enfrentando, ele já vem consigo mesmo, já vem com a solução. Você não precisa procurar a solução em algum outro lugar, já está no próprio problema. Desde que você tenha suficiente paz, serenidade para observar o problema e encontrar a solução. Tá? E eu dou um exemplo disso que eu já contei aqui diversas vezes, né? Em outros lugares também. Por exemplo, quando você pode ver aqui, ó, eu não tenho condição de abotoar a manga do lado esquerdo. Durante muitos anos eu pedi para outras pessoas fazer isso para mim, para minha mãe, namorada, até minhas filhas fizeram isso para mim, né? Aí um dia eu estou olhando o terno em cima da cama assim, né? Olhei a camisa e tal, falei assim, peraí, mas e se eu abotoar antes de vestir? Pronto, abotoou antes, veste já abotoado, não preciso pedir para ninguém. Olha isso, cara. Eu passei 30 anos pedindo para os outros abotoarem para mim, sendo que eu poderia ter outro jeito de fazer. Só que eu só descobri isso no momento que eu fiquei quieto o suficiente, né? Serenando assim, de bobeira, olhei e falei, pô, cara, e se eu fizer isso? Porque as ideias estão sempre borbulhando, gente, está sempre pintando coisas novas, soluções para você o tempo todo, desde que você esteja disponível para captar essas novas ideias, essas novas percepções. Elas estão aí, estão irradiando. Tudo que você pensa irradia para os outros, e o que os outros pensam também irradia para você. É uma questão de selecionar, né? Pelo tipo de pergunta que você faz, é o tipo de resposta que você recebe. Tá? Muito bem, outro exemplo maravilhoso é o seguinte, é o FIB, né? Em 1987, o rei do Butão, que é um país do Oriente, lá próximo ao Tibete, à Índia, né? Determinou que o índice de qualidade de vida deles passaria a ser o FIB, Felicidade Interna Bruta. Eu tive conhecimento disso no Brasil, tá? Em 2009, num encontro que teve no Sesc Pinheiros, em São Paulo, onde veio vários cientistas, vários pesquisadores, e veio também o cônsul do Butão. E eles têm 72 itens que eles medem a qualidade de vida que o indivíduo tem, se o indivíduo está realmente em condição de ser feliz ou não. Porque o IDH, que é o índice ocidental, ele só mede escolaridade e renda. Ah, tá. O cara está com escolaridade alta, está ganhando grana, então é bom. Mas não é só assim, não é só isso que a gente precisa. E se você pesquisar isso aí, eu posso trazer inclusive em outras lives mais detalhes sobre o FIB, né? Ele se baseia em se você se sente seguro, se a sua alimentação está adequada, teu sono está adequado, se você tem convívio social, né? Convívio que é uma interação com os seus semelhantes, né? Tudo isso faz uma extrema diferença, né? Se você se une com pessoas que também querem melhorar, tua vida vai melhorar, tá? Então, para você ter uma ideia, uma das primeiras medidas que foi feita no Butão, eles descobriram que as mães das pessoas que moravam na área rural conviviam menos com os filhos. Então o governo lá abriu uma linha de crédito para financiar eletrodomésticos para as pessoas da área rural, né? Porque assim elas teriam menos tempo perdido fazendo tarefas domésticas e poderiam conviver um pouco mais com os filhos. Olha que sacada desses caras, né? E o que aconteceu aí a partir de 2009 é que a ONU encampou esse modelo e vem trabalhando. Tem cientistas do mundo todo trabalhando para ocidentalizar esse método, para que a gente aqui no Ocidente também possa usar o FIB, Felicidade Interna Bruta. Ou seja, mas vamos largar de considerar o econômico? Não, o econômico faz parte do FIB.
Se você tem recursos financeiros que te permitem ter qualidade de vida, maravilha. Agora, como que você vai ficar feliz também se você não ganha nem para comer? Aí não dá, né? Entende? Então, assim, tudo tem que estar somado, enriquecido, né? E para você também ganhar dinheiro, trabalhar só por ganhar dinheiro, é muito chato, é triste demais. Por que você trabalha nisso? Ah, é porque eu preciso pagar minhas contas. Aí eu sofro tanto com esse trabalho. Pô, que porcaria, gente. Tem que trabalhar naquilo que você gosta, fazer bem aquilo que você gosta e, consequentemente, você vai ter uma remuneração muito legal e vai ter uma qualidade de vida no sentido econômico muito boa também. Agora, a gente precisa tomar cuidado para não aumentar a remuneração e ficar gastando com bobagem, né? Comprando coisas que não têm utilidade, né? Uma coisa que é muito chata, que você compra um celular, antes de você sair da loja, ele já está ultrapassado, né? Não tem jeito, isso aqui é uma guerra perdida. Então, se você ficar nessa guerra, você vira só um financiador das indústrias, né? Então, é muito bom dar dinheiro para eles, mas tem que pensar em dinheiro para você, né? Não é para ter celular? Não, tenha, mas não precisa sofrer por causa disso. Tenha o necessário para você, dentro da sua demanda e pronto, né? Não fica se comparando com os outros. Pensa o que é bom para você, procure o que for bom para você e trabalhe nisso que você vai gostar do resultado.